Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Lucimara Cordeiro e vamos aprender mais um pouquinho de bioquímica. Hoje o tema é a glicogênese. Olha que lindo, né? O fundo que eu coloquei aqui para nos inspirar. É a criação de Adão, né? Do artista Michelangelo, que foi pintado no teto da Capela Sistina, né? Representando aí o livro da Bíblia, né? A Gênesis. Muito lindo, né? Para que vocês possam lembrar aí a via metabólica de síntese, né, da criação do glicogênio, que é a glicogênese. Legal, né, pessoal? Então vamos lá, acompanhar aí o que seria essa via. Recomendo também que vocês assistam em aula de estrutura de carboidratos e da quebra do glicogênio, que é a glicogenólise, e também da regulação dessas duas vias aí para uma compreensão mais abrangente do metabolismo do glicogênio, né? Então, relembrando, né, qual que é a estrutura do glicogênio? Nós temos uma cadeia principal, formada aí por unidades de glicose ligada ao alfa-1,4, ramificadas em um 6, né? A cada 8 ou 12 unidades da cadeia principal, nós temos então uma ramificação 6, né? Chama atenção aí para as extremidades, várias extremidades terminais, né? Chamadas de não redutoras, e uma extremidade redutora, onde fica ligada aqui uma proteína chamada de glicogenina, beleza? Então vamos lá, quais órgãos, né, estocam o glicogênio em maior quantidade, né? São dois, o fígado e o músculo, né, músculo esquelético. Em torno de 5% do peso do fígado é glicogênio, que equivale a em torno de 90 gramas, e do músculo em torno de 0,7 a 1%, que equivale a 245 gramas de glicogênio, né? Não é muito quando comparamos aí com os lipídios, que podemos estocar até muitos quilos, né? Mas é muito importante para manter, né, a glicemia em jejum, os níveis normais, né, de glicose durante o jejum, no caso do glicogênio hepático, e também para o exercício, né? Nós vamos quebrar aí o glicogênio muscular, certo? Nós já vimos aí na aula de glicogenólise, né, que nas primeiras horas, né, do jejum, nós vamos quebrar então o glicogênio que está armazenado no fígado, em torno de 90 gramas, como eu acabei de falar. Esse estoque ele dura em torno de 12 a 24 horas, dependendo da pessoa, né, do quanto ela tem estocado, né? Então isso acontece nos períodos de jejum. Para quê? Para que a gente possa manter aí os níveis, né, de carboidrato no sangue estáveis, né? Então nessas primeiras horas nós fazemos a quebra do glicogênio e na sequência entra em ação uma outra via chamada de gliconeogênese, que eu também já tenho um vídeo aí no canal, e a síntese de glicose a partir de outras moléculas, né, que não são carboidratos, como o glicerol, aminoácidos, né, e o lactato, beleza? E essa quebra do glicogênio, então hepático, durante o jejum, né, não é utilizada, essa glicose não é utilizada pelo fígado, ela vai ser lançada a glicose livre no sangue para nutrir um tecido muito exigente que é o nosso cérebro, né? Para a produção do ATP, tá? Para as nossas atividades cerebrais. E no músculo, nós vamos quebrar, então, o glicogênio durante o exercício. Então, dependendo da intensidade do exercício, né? O glicogênio pode durar 60 minutos ou até 2 horas, né? Se é um exercício muito forte, né? Um exercício moderado até 2 horas, um exercício muito forte é até 1 hora. Então, nós gastamos, né, o glicogênio hepático durante o jejum e o glicogênio muscular durante o exercício. Pois bem, como que agora ele é reconstituído, né? Que é a via de hoje, que é a glicogênese. Então, depende agora da dieta, né? Numa dieta rica em carboidratos, nós vamos repor, né, esse glicogênio estocado muito mais rapidamente do que se nós tivermos uma dieta aí rica, por exemplo, em gorduras e proteínas, né? Então, vejam que para quebrar o glicogênio também é um processo mais rápido, né? No exercício é até 2 horas, 60 minutos. No jejum, em torno de 12 a 24 horas.
E para recompormos, né, aqui no músculo, vai demorar em torno de 48 horas, né, para recompor esse glicogênio muscular, ok? E como que é feita, então, a síntese do glicogênio, né? Então, tem que ser um estado bem alimentado, né, após uma alimentação rica em carboidratos, de preferência. Então, o que que acontece, né? A glucose vai ser absorvida pelas células, né? Nós vamos fosforilar pela ação da enzima, né, glicoquinase no fígado, né, ou exoquinase no músculo. Aqui usamos a energia aqui do ATP, dando origem à glucose 6-fosfato. Essa reação nós já vimos também na glicólise, né, formando essa glicose 6-fosfato. Qual que é a diferença aqui, né? Aqui entra em ação essa enzima chamada de fosfoglicomutase. Pelo próprio nome, né, mutase. O que que ela faz? Ela muda, então, o fosfato de lugar, né? Ela está aqui na posição 6, né? Essa enzima vai mudar, né, o fosfato lá para a posição 1. Nós já vimos essa mesma enzima, né, lá na glicogenólise, né? No sentido oposto, né? Essa reação da glicose 1-fosfato até glicose 6-fosfato. Agora nós estamos vendo aqui glicose 6-fosfato a glicose 1-fosfato, ok? O que acontece com a glicose 1-fosfato? Nós vamos agora ativar, tá? Nós vamos ativar, vamos usar aqui a uridina trifosfato. Vamos quebrar aqui em pirofosfato, que vai ser quebrado em 2 fosfatos inorgânicos, vai energizar essa reação. E aqui vai ficar, né, a base uracila, a ribose e os 2 fosfatos, né, ligados aqui na glucose, dando origem, então, a UDP glucose, tá? Que é o nosso açúcar ativado, tá? E agora sim, na próxima etapa, né, a glicogênio sintase, que faz a síntese do glicogênio, vai utilizar essa UDP glucose para adicioná-la, então, numa cadeia de glicogênio já pré-existente, tá? Então, vejam que eu já tenho aqui a glicogenina em uma cadeia curta de glicogênio já formada. Então, a glicogênio sintase faz o quê? Aqui em detalhes, né? Ela vai pegar a UDP glicose, né? O UDP que nós acabamos de colocar sai aqui na reação. Nós vamos adicionar, então, uma unidade de glucose à extremidade terminal não redutora, certo? Mas a glicogênio sintase só faz ligações alfa 1, 4, né? Lembrando que o glicogênio tem a ligação 1,6 também, né? Alfa 1,6. Então, tem que entrar em ação aqui uma enzima de ramificação, ok? Então, observe aqui no desenho, né? A glicogênio sintase foi colocando, né, unidades de glucose. Quando a cadeia já está longa, em torno aqui de 11 unidades de glucose, entra em ação a enzima de ramificação, tá? O que que ela faz? Ela pega aqui de 6 a 8 resíduos, né, e passa, né, para uma outra ponta aqui ligando da maneira 1,6. Então, nós acabamos de criar uma ramificação. O que acontece na sequência? Tendo glicose disponível, né, a enzima glicogênio sintase vai continuar a estender nessas duas pontas aqui, colocando mais unidades de glucose ligadas alfa 1,4, alfa 1,4. Quando já estiver longo, né, em torno de 11 unidades, entra em ação novamente a enzima de ramificação, beleza? Mas observem que aqui nós já temos uma unidade de glicogênio pré-formada. E se nós quisermos começar do zero, né? Entra em ação a glicogenina que eu falei para vocês, que é uma proteína, tá? Ela que vai orientar, então, o início de uma nova molécula de glicogênio, tá? Então, ela tem uma atividade de enzima, né? De transferase, onde lá na posição 194, né, desta proteína, nós temos a tirosina.
Então, essa proteína, ela própria, ela mesma, né, tem essa função de transferase, onde ela liga uma unidade de glucose lá na tirosina 194, tá? O doador dessa glucose também é o DP-glicose, né, e sai o DP. E ela vai continuando, tá? Até 8 unidades, né, 8 resíduos de glicose. Em sequência, quem que entra em ação? O que você já conhece, que eu acabei de comentar. Entra em ação a glicogênio sintase, né, que vai prolongando ainda mais. E quando essa cadeia já está longa o suficiente, né, com 11 ou 12 unidades, entra em ação a enzima de ramificação, tá? E com isso surge então uma nova partícula de glicogênio, né, uma nova molécula, certo? Então, pela ação da glicogenina, tá? Então, observem aqui, eu desenhei, né, a glicogenina, a primeira, né, cadeia, aí a segunda, né, camada, e assim por diante, a terceira, né, a quarta camada, a quinta camada, e em média existem 12 camadas, né, na partícula de glicogênio. Uma molécula realmente muito grande, tá? Muito grande. E pode ter até 55 mil, né, resíduos de glicose e até 2.000 extremidades terminais não redutoras. Então, realmente é um polímero aí muito grande, uma massa molecular também muito grande. Tá? Por que isso, né? Por que estocar como glicogênio e não como glicose livre? Né? Tem uma grande vantagem aí, ó. Se a gente fosse estocar como glicose livre, a concentração seria de 0,4 molar, o que é muito alta, né? Aumentaria muito a osmolaridade da célula e a célula aí poderia até romper. Quando armazenada aí nessa forma de um polímero, né, a concentração cai para 0,01 micromolar, muito mais baixa, né? Então, nós conseguimos estocar aí muita glicose de maneira muito condensada, digamos assim. Isso fica aí nesses grânulos, né, como mostrado aqui na figura, grânulos mais escuros e densos, estocados no celular, né, das células do fígado e do músculo, né? Bem legal aí. Gostaram, pessoal? Recomendo que vocês assistam aí a aula de glicogenólise e também a aula de regulação para um melhor entendimento aí dessas vias. Beleza? Um grande abraço, até mais!